Nesse momento nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Agora eu quero convidar você a ficar de pé para nós só lermos um versículo. Tá? Apenas um versículo de 1 Coríntios, capítulo 5. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. E o verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos de novo refletir nesse versículo, olha só, capítulo 5, verso 7 de 1 Coríntios. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Podem sentar. Senhor Deus, mais uma vez, eu coloco diante de ti minhas palavras em oração. Peço a ti a tua bênção. Peço a ti que me capacite, que nesse momento eu possa falar as palavras de vida eterna, as palavras que geram vida e não morte, as palavras que geram a paz e não a perturbação, que sai de mim, meu Deus, o conhecimento do Cristo, do verdadeiro Cristo da Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Assim eu te peço e eu te agradeço. Amém. Então, o apóstolo Paulo, ele está deixando muito claro aqui, logo de primeira, logo de cara, que o versículo 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho. O apóstolo Paulo está falando logo de cara que o fermento, dentro do contexto da palavra de Deus, dentro do contexto da Bíblia, o fermento não é lá coisa muito boa. Por que alimpai-vos do fermento? Porque o fermento, para a Bíblia, ela não é algo bom. Eu me lembro que Jesus ele falou assim: cuidado com o fermento dos fariseus. O que é o fermento? O fermento faz com que a massa ela enche, ela fica inchada. O fermento faz com que a massa ela fique um pouco mais grossa. Não é verdade? Se for um bolo, o fermento ele vai inchar e o bolo vai chegar até a um ponto de até ultrapassar a própria vasilha do bolo. É isso que o fermento faz com que a massa enche. Mas eu pergunto para você, se a massa fosse um fermento, a massa perderia o seu valor? Não. Ela ficaria original, ela ficaria com um aspecto do que ela é, verdadeiro. Então o fermento faz o quê? O fermento faz com que a massa cresça e dê uma aparência que não é dela. Enche, né? É mais ou menos como o efeito bomba dos rapazes que tomam bomba. Enche, mas a força não quer dizer que seja a mesma. Vocês estão entendendo? Então, o conceito aqui de fermento é um conceito de, por exemplo, mais ou menos assim, de que está fazendo com que a massa seja falsa e não verdadeira, não está sendo ela mesma. Dá uma aparência de inchaço, dá uma formosura, mas não é a mesma coisa. Então, o que é que Deus está dizendo? Alimpai-vos, ou seja, em palavras mais simples, limpe-se do fermento velho. O que significaria então o fermento velho? Limpe-se da velha natureza que você tem. Limpe-se do velho homem que você era. Como é que você era? Você sabe como é que você era? Agradável a Deus? Está entendendo? Então limpe-se. Está entendendo? Desse fermento. Limpe-se dessa aparência. Limpe-se dessa aparência que não agrada a Deus. Ou seja,
só no físico, quer dizer, na aparência é o seguinte: no mundo, a pessoa cria hábitos e costumes que não agradam a Deus. Compreendeu? Limpe-se desse velho fermento, dessa velha vida, dessa natureza do pecado que não agrada a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo no primeiro momento. 2, ele diz assim, ó, parte 2 aqui, ele diz assim: para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Então Paulo ele diz assim, olha, limpem-se da velha natureza do pecado que você é e seja uma nova massa. Quer dizer, Paulo está falando o que aqui? De novo nascimento. Paulo está falando aqui de você deixar de ser aquela velha pessoa, aquela antiga pessoa que as pessoas olham assim e dizem: eu sei como é que é fulano é desse jeito, já conheço. Eu já conheço fulano, ele é assim mesmo. Deus está dizendo para você: limpe-se, limpe-se, limpe-se. Ou seja, torne-se uma nova massa. Me lembro que quando a Bíblia diz, lá em Gênesis, quando Deus está formando o homem, está formando o homem do barro, uma massa. Então, o ato que Deus quer fazer com a sua vida, de você deixar de ser o velho homem, é justamente isso. É você se colocar na mão de Deus como um vaso de barro mole, onde Ele vai fazer o quê? Vai transformar você numa nova massa, numa nova vida. Deus quer uma nova vida para você. Quem é que não quer, meu Deus, uma nova vida? Eu não acredito que ninguém queira uma nova vida, queira continuar numa vida que, podemos dizer assim, repetitiva, uma vida, como é que eu posso dizer, uma mesmice de vida, sabe? Uma vida que continua fazendo as mesmas coisas com os mesmos hábitos. E o interessante é que essa velha vida, ela muitas vezes faz só com você. Essa vida, ela faz você ficar perturbado, ela faz com que você viva triste. Essa velha vida faz com que você viva angustiado, intrigado, magoado, mentindo, orgulhoso, um monte de coisa, um monte de fermento ruim, entendeu? A pessoa chega andando inchada, né? Você já percebeu o mundo como é? Né? Tem umas pessoas que quando você trisca assim, elas já se incham, mais ou menos como um saco de uru, né? Tem o fermento do mal, é a velha natureza, a natureza do pecado. Deus está dizendo para você: limpe-se dessa velha massa, desse fermento, livre-se disso. Sabe por quê? Porque esse fermento, quando desinchar, você vai estar podre. Esse fermento, quando você perceber ele, pode ser tarde demais na sua vida, mas eu quero dizer para você, ainda não é tarde. Você pode hoje se livrar desse fermento velho e ser uma nova massa. Certa vez, no capítulo 3 de João, Jesus começa a conversar com um religioso chamado Nicodemos. E Jesus começa a falar de um negócio chamado novo nascimento, né? Aí Nicodemos ficou um homem que era líder, religioso, mestre da lei, era um homem conhecedor da Bíblia, mas ele não sabia o que era novo nascimento. Olha que interessante. Aí ele chega para Jesus, que também era mestre, que também é rabino, além de ser Deus. Ele chega para Jesus e pergunta: mestre, me diz aí, eu estou usando aqui minhas palavras mais simples para você entender. Mestre, me diga aí, que negócio é esse de novo nascimento? Como é que é esse negócio? Eu tenho que voltar para dentro do ventre da minha mãe? Eu tenho que voltar para dentro do útero da minha mãe, dentro do ventre, dentro da barriguinha da minha mãe? Ele fica: olha só, o homem conhecedor da Bíblia, mas o homem não sabia o que era novo nascimento. Foi para Jesus e perguntou isso. Aí Jesus respondeu para ele: não, aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não é digno de entrar no reino de Deus. Ou seja, para ser uma nova pessoa, exige duas coisas que tem dentro do texto de João 3. Quais são as duas coisas? Nascer da água e do Espírito. Senão você não vai ser uma nova pessoa, você vai continuar sendo um fermento velho. Você pode
pode ser uma pessoa idosa, mas pode ser nova pessoa em Cristo. Você está entendendo? A sua aparência pode continuar a mesma, mas dentro de você, você vai ser uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo. Olha, aí ele diz: a nova massa, assim como estás sem fermento. Então Paulo está dando um conselho: olha, assim como vocês estão sem fermento velho, continue assim. Continue não dando lugar, não dando autoridade à velha natureza. Tem muita gente que cultua, né? Tem muita gente que cultua a velha criatura. Você já viu isso? Não? Tem gente, eu já vi pessoas quando vai dar um testemunho, aí ela diz assim, ela nem tem vergonha, até ri, acha engraçado, acha inusitado, ela acha assim tremendo, diz, eu era um bandido, eu era isso, e ela acha, sabe? E o povo apoiando. Eu acho que isso não é interessante, a pessoa se exaltar do que era. A pessoa tem que exaltar a Deus pelo que Ele é, depois do que Cristo fez pela vida. Está entendendo? Porque a pessoa contar quantos matou, entendeu? Essa coisa toda, isso não agrada, não é agradável, né? Está entendendo? O que é agradável é dizer o que foi que Jesus fez por ela. Ela pode até dizer, olha, eu era assim, mas olha o que Jesus fez por mim. Eu tinha uma vida desgraçada, eu tinha uma vida desmantelada, eu tinha uma vida destruída, mas olha o que Jesus fez comigo. Jesus tirou todo o fermento velho e me fez uma nova massa. Jesus pegou eu que estava um caco e me fez um vaso. Jesus pegou a minha vida totalmente destruída e reconstruiu na minha vida. É isso que Deus está querendo que você fale quando Jesus entrar na sua vida. Conta para as pessoas a novidade do que foi que Jesus fez por você. A novidade, o que Cristo fez por você. Qual foi a novidade? Lhe deu uma nova vida. Nova vida. Olha só, já pensou? Acordar e dizer, eu tenho uma nova vida. Chega só bonito, nova vida, novo, coisa nova. Quem é que não gosta de novo? Não é? Algo novo, né? Uma coisa nova. É isso que Deus quer para você. Aí, seguindo o texto, ele diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aí, o que é que tem a ver Páscoa com fermento, com fumaça, com esse negócio todo? Não é interessante? Ele está falando aqui, ó, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Simples. Quando João Batista viu Jesus de longe, e os discípulos ficaram um pouco atentos naquele momento, os discípulos de João Batista disse assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Cristo, nossa Páscoa, significa que a Páscoa não é um coelho mamífero que coloca ovo. Até porque, né, que eu sei, aves e alguns répteis colocam ovos. Né? Não vi um mamífero colocar ovo ainda. Você conhece aí alguém? Não conheço também. É um animal que coloca ovo. Então, é bom. O chocolate, o ovo da Páscoa é bom. Lá. Né? Mas não devemos acreditar na mentira de que o coelho coloca o ovo. Então, o significado da Páscoa é Cristo. Cristo, nossa Páscoa. A Páscoa, sabe como é que a Páscoa é comemorada? Biblicamente, o real Páscoa, a comemoração da Páscoa, era a comemoração da libertação do povo de Deus das garras do Egito. É a libertação do pecado para uma nova vida. É Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o teu e o meu pecado. A Páscoa é isso. É nós comemorarmos, sabe o quê? Que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tirou o meu, tirou o teu, tirou o nosso pecado e nos deu uma nova vida nele. Coisa que o mundo não dá. Coisa que o mundo não dá. Então, o significado da Páscoa é Jesus Cristo, que liberta o pecador, entendeu? Das garras do Egito.
das garras do pecado. Esse é o real significado da Páscoa. A Páscoa significa a libertação. Libertação. Então é isso que se comemora a Páscoa. Por isso que eu falei, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. No passado foi, não é mais. Então não se coloca mais um Cristo na cruz, porque ele já foi crucificado por nós, por mim, por você. Para que foi que Jesus foi crucificado por nós? Além de perdoar nossos pecados, ele nos dá uma nova vida, e além de uma nova vida, ele nos dá, sabe o quê? O poder de vencer a morte. Que morte? A morte espiritual. Não a morte física, porque eu e você nós vamos ter a morte física. É a morte espiritual, o inferno. Então, quando a pessoa vai a Jesus, quando ela chega a Jesus, ela pede o socorro de Jesus pelos seus pecados, ela está se livrando de quê? Do inferno, da condenação que está proposta a toda a humanidade que não se achegar a Deus e não se arrepender dos seus pecados. Ou seja, se o perverso não se arrepender, se o iníquo não se arrepender, se o malvado não se arrepender, se a pessoa que está cheia de pecado não se arrepender, se achegar a Deus, ele não tem a salvação, ele não tem a libertação, ele não tem o perdão dos seus pecados. Pecado é a mesma coisa que erro, ok? Então imagine a pessoa morrer cheia de pecados, vai chegar diante de Deus como? Santo? Não, cheia de erro. Não é verdade? Vai chegar condenada, já sendo condenada pelos seus próprios erros e pecados. Então você sabe o que é que condena o próprio homem? Você sabe o que é que condena o homem? Ele mesmo. Quem condena o homem? Ele mesmo. Se você não tiver Jesus na sua vida, você assim mesmo está se condenando. Porque Jesus está lhe dando a oportunidade todos os dias de você mudar de vida, de largar o fermento velho e ser uma nova massa, de largar a velha vida e ser uma nova vida em Jesus, de largar a velha vida e ser uma nova criatura. Jesus está te convidando a isso. Se você permanecer nos seus erros, seja uma mentirinha, seja um orgulhozinho, uma mágoazinha que não for resolvida, essas coisinhas pequenininhas vai te levar para o inferno. Infelizmente, você pode ser seu próprio inimigo. Você sabia disso? Você mesmo pode se autocondenar se você não tomar uma posição hoje e receber Jesus como teu Salvador mesmo, teu Senhor mesmo. Não é coisa de religião não vai te salvar. Mas Jesus, o que a palavra de Deus mostra, esse vai te salvar, esse quer te salvar, esse pode te salvar. Está entendendo? Então, às vezes, a gente pensa, não, vou mudar de religião, porque aquela religião faz isso, faz aquilo, a religião nos salva. A única função que a palavra religião significa é religar a Deus. A palavra religião significa religar o homem a Deus. É o único significado que a palavra religião tem. Mas na verdade, como diz Jesus, na verdade, quem realmente vai te ligar a Deus é Jesus. Porque Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha a ligação. João 14,6. Quem te liga a Deus é Jesus. É Jesus que te liga a Deus. Está entendendo? Ou seja, para você ser salvo, você precisa chegar a Jesus que te liga a Deus e te dê a salvação. Sem ele você não tem salvação. Agora, vou abrir a sua mente para você pensar. Você é uma cabeça pensante. Pense. Será que é bom andar em dúvida? Andar sem saber que tem a certeza da salvação, porque a Bíblia diz que você pode ter certeza da salvação. Andar a própria sorte, ou seja, as suas próprias forças, é quem determina onde você vai. Você não tem a proteção de Deus, você não tem Deus na sua vida. Será que isso é bom? É não. Deus está querendo resgatar a tua vida. Deus quer te tirar do pecado e te trazer para a vida eterna. Porque hoje você pode dizer, hoje eu estou vivo, mas você não pode
dizer daqui a 1 hora se você está vivo. E aí? Você morrer do jeito que você está, como é que fica a sua situação? Como é que você vai ficar morrendo do jeito que você está, cheio de pecados, cheio de erros, sem perdão de Deus? Vai ser complicado, né? Então não é bom andar complicado, se comunicando. Você é seu próprio adversário. Você está entendendo? Você é seu próprio adversário. É você que tem que tomar a decisão. Jesus diz o quê? Lá em Mateus capítulo 11: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha só, aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, está vendo? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo aqui, ó, vem a mim, vem. As portas estão abertas para a salvação. Então, enquanto você pode ter a salvação, abrace ela hoje. Não deixe para amanhã, não. Abrace a sua salvação hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Você está entendendo? Liberte-se do pecado, do fermento velho. Queira ser uma nova massa, uma nova pessoa em Jesus Cristo. Você pode ser uma nova pessoa. Você pode ser uma pessoa com atitudes que agradam a Deus. É só você querer. Depende unicamente de você. A decisão é sua. Só Jesus Cristo pode mudar. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Olha só, aquele sangue, aquela hemorragia de sangue que Jesus sofreu na cruz, aquela hemorragia que ele sofreu na cruz, não foi de graça, não. Foi para nos purificar de todo o pecado. Ou seja, mas quando é que eu recebo a purificação dos meus pecados? Se eu for a Ele. Se eu não for, eu não recebo. Ele está dizendo: venha. Venha. Né? Jesus está dizendo: venha a mim, e eu tirarei o fardo do pecado das suas costas. Né? Venha a mim, que eu coloco uma cangaia diferente. Não é uma cangaia. Você sabe o que é uma cangaia? Sabe? Pronto. Jesus está dizendo que quer botar uma cangaia diferente nas suas costas. Uma cangaia leve. Talvez você esteja carregando a cangaia do pecado muito pesada. Ele quer colocar uma cangaia leve, um fardo leve nas suas costas. Está entendendo? Jesus não quer que você mais carregue os seus pecados, não. Porque você sabe que você não consegue suportar nem a você mesmo. Você nem se auto-suporta. Tem dias, não é? Tá certo? Então é isso que você tem que entender. Quando você chegar a esse limite, você já chegou, você está precisando de Deus. E a Deus é só Deus. Tira meu fardo. Muda. Tira esse peso de mim. Esse peso que está me maltratando, esse pecado. Jesus faz isso. Jesus quer fazer isso na sua vida. Então liberte-se hoje do fermento velho. Seja uma nova massa. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: diga, olha, deixe as velhas coisas. Seja uma nova pessoa. É melhor. Amém? É isso que Jesus quer para você. É isso que Jesus quer para você. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. E vamos orar nesse momento, né? Vamos orar. Se você, nesse instante, entender que precisa de Jesus na sua vida mesmo, assim, sabe? Tomar uma posição, firmar-se mesmo na fé. Eu convido você, nesse momento, a fazer essa oração juntamente comigo. Ok? Feche os seus olhos. Ninguém vai pegar em você. Ninguém. Vai ficar em paz. Tá? Ninguém vai tocar em você. Mas feche os seus olhos. Pense em Jesus agora. Pense em Jesus. O que Ele fez por você naquela cruz, sabe? Foi por amor. Alguém pode até dizer: fez porque quis. Eu não mandei? Não, Ele não fez porque quis. Ele fez por amor. Foi amor por mim. Foi muito amor, viu? Muito amor por você. Muito amor. Deus me ama. Então vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus,
te recebo, simples assim, como meu Salvador. Salva-me de mim mesmo, porque eu mesmo posso me lançar no inferno. Oh Deus, me dê, oh Deus, me ajude nesse momento a encontrar o caminho da vida eterna, a te encontrar. Diga: Senhor, me perdoe todos os meus pecados. Tira esse fermento